Sendo que as creches eram o quê? Consideradas depósitos das crianças para que a família pudesse trabalhar. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Sara Filpo, professora de conhecimentos pedagógicos para concursos e também sou professora e pedagoga na rede pública aqui do meu estado, do Espírito Santo. Essa aula de hoje é sobre o binômio dissociável educar e cuidar. Então, se você está se preparando para concurso público, sobretudo para a área de educação infantil, já se inscreva aqui no canal. Curte esse vídeo, porque eu sei que você vai amar, você vai entender tudo aí. Pelo amor de Deus, o objetivo é esse, que você entenda. Se inscreve no canal, porque a gente sempre vai trazer aulas, simulados, lives, trazendo conhecimentos pedagógicos de forma descomplicada. Afinal, nós somos a pedagogia descomplicada para concursos. Não esquece também, de ativar o sininho, tá bom? Para você não perder notificações e sempre receber em primeira mão nossas novidades, nossos vídeos novos. E não esquece de me seguir também lá no meu Instagram, @profsarafilpo. Sempre coloco ali minha rotina, meu dia a dia, coloco caixinha de perguntas, a gente interage bastante, tá? Não esquece. Entrando no tema desta aula, que é sobre o binômio dissociável educar e cuidar, que é um dos top 5 aí assuntos para a área de educação infantil, seja para você que vai prestar concurso para professor, para assistente, para auxiliar, ou até mesmo um pedagogo que atua em todas essas etapas na educação básica, também em modalidades como na EJA. O pedagogo tá em tudo aí. É importante que você compreenda o que é esse binômio indissociável, educar e cuidar. São duas ações que precisam estar de forma indissociável, vinculadas, integradas uma à outra. Não quer dizer que vai haver um trabalho em torno do educar separado do cuidar, e nem do cuidar separado do educar. Ambas as ações precisam estar acontecendo de forma indissociável, articuladas, integradas. Quando eu falo sobre isso, sempre lembro, quando o professor ele vai ensinar sobre higiene pessoal, sobre a prática de ir a um banheiro mesmo, uma coisa mais simples, e vai o assistente lá levar a criança para poder usar o vaso sanitário, está ali ensinando como usar. É uma prática de cuidar e de educar também, porque está ali ensinando como se cuidar, como desenvolver sua independência, sua autonomia em relação ao outro, e também está cuidando ao mesmo tempo, porque está cuidando da integridade física da criança. Então, na educação infantil, as ações, as práticas pedagógicas precisam levar em consideração esse binômio indissociável, tem que estar intrínseco na educação infantil. E antes da gente adentrar nos conceitos, é importante que você também entenda a parte histórica. Ao falar sobre essa parte histórica do binômio indissociável educar e cuidar, também é importante a gente adentrar um pouco na história da educação infantil, da instituição da educação infantil no Brasil, desde as creches até vir a se falar da instituição da educação infantil. Hoje, a educação infantil não é só creche. Sempre falava, né, creche, vou levar meu filho para creche porque é lá onde as crianças vão para estudar. Mas não, hoje em dia não é creche, né? É educação infantil. E aí tem as fases da educação infantil, que tem realmente a creche e a pré-escola, mas a educação infantil não se resume à creche como um lugar somente para a criança estar ali sendo cuidada, que essa é a concepção historicamente desde os primórdios dessa instituição aqui no Brasil. Então, historicamente, as creches começaram a surgir como consequência do fortalecimento da Revolução Industrial entre os séculos XVIII e XIX, onde a mulher foi inserida no mercado de trabalho com o intuito de ampliar a mão de obra bruta. Então, assim, percebe-se que a história da educação infantil ela vai vir vinculada também à Revolução Industrial. Por quê? Porque aí começa a mulher a entrar no mercado de trabalho. Então, até então, só o homem trabalhava, as crianças eram cuidadas, amparadas pela mãe. Então, quando a mãe começa a entrar no mercado de trabalho, onde essas crianças vão ficar? Então, começa a surgir as primeiras creches, que não eram creches estruturadamente, né? Eram espaços que as crianças ficavam, realmente para poder a mãe trabalhar.
Então, quando a gente estuda educação infantil, história da educação infantil na faculdade, por exemplo, se falado que esses lugares é considerado como depósito de crianças, para que realmente só fosse lugar para cuidar da criança, para a mãe poder ir trabalhar e depois buscar, né? Um espaço para a criança ser alimentada, cuidada, amparada, dormir, cuidar da higiene dela, enquanto a mãe não está presente. Para atender as crianças, filhos e filhas de mães trabalhadoras, a creche tornou-se um espaço de atendimento a este público. Qual é o público? A filhos e filhas de mães trabalhadoras, levando em consideração que as mães trabalhadoras são aquelas mães em que precisam de ter a renda no seu ambiente familiar. As famílias em que só o homem tinha condição ali de estruturar a casa financeiramente, eram as famílias mais abastadas. Então, as mães não precisariam ir trabalhar. Então, aí há uma desigualdade social. Enquanto as famílias em que tinham uma condição melhor, os filhos eram cuidados pelas mães. As famílias que não tinham essa condição financeira boa, os filhos eram cuidados nessas creches para que as mães fossem trabalhar. Lembrando, nos contextos em que as mães trabalhavam. Muitas vezes, considerado um depósito de criança, estes ambientes assumiram por muito tempo a função de prover os cuidados básicos das crianças. Foi o que eu disse anteriormente. Porque o seu objetivo era exclusivamente garantir alimentação, higiene, cuidado e sono das crianças durante este período. Retomando, tive alguns aspectos. Desigualdade social, como eu falei anteriormente. As crianças que iam frequentar a creche eram as crianças de classe menos favorecidas, mais pobres. Em meados de 1875, o atendimento às crianças em escolas ganhou força nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde começaram a aparecer as primeiras instituições de educação infantil, de fato. Então, veja que somente em 1875 começa a haver o atendimento às crianças em escolas, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, nesse aspecto histórico. E há uma diferença, então, de creches, olha aí, que eu falei anteriormente, e a própria educação infantil. Então, historicamente, há essa diferença, havia essa diferença das creches para instituições de educação infantil. Sendo que as creches eram o quê? Consideradas depósitos das crianças para que a família pudesse trabalhar. E já a educação infantil, como aparece aqui, as escolas, instituições de educação infantil, já vi que há uma diferença aí, né? Então, essas instituições, na verdade, eram o espaço que as famílias colocavam seus filhos, as famílias mais favorecidas colocavam seus filhos, enquanto a creche era somente para cuidados básicos, a educação infantil era para realmente prover uma educação infantil, instruir as crianças. E tinha outro objetivo. Eu sei que você está gostando do vídeo, você está entendendo, está anotando aí, mas não se esquece de se inscrever aqui embaixo, apertar o sininho e dar seu like, que é muito importante, beleza? Eu vou contar aqui um pouquinho, alguns segundos, até você fazer isso aí, para eu ter a certeza que você cumpriu o dever de casa. Muito obrigada. Continuamos o vídeo, então. Em 1970, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, não é a nossa atual, né? Foi lá a primeira, número 5.692, 71, determinou que a educação infantil fosse oferecida em maternais, jardins de infância e instituições equivalentes. Então, aqui começa a se trazer de forma legal a orientação para que a educação infantil fosse oferecida em lugares próprios, né? Maternais, jardins de infância, instituições equivalentes. Agora, em 1996, com a nossa LDB, aqui rege nossa educação básica nacional, vai dizer o seguinte, que a garantia da educação da criança como um direito foi reafirmada e foi definida a educação da criança pequena como primeira etapa da educação básica. Então, em 96, a educação infantil vem como primeira etapa da educação básica, como direito da criança, elevando a educação infantil a um lugar de destaque e procurou instaurar um novo e importante paradigma, a necessidade de cuidar e educar a criança pequena em ação conjunta com a família e com a comunidade em que ela está inserida.
porque a educação infantil ela precisa funcionar em parceria com a família. Não só a educação infantil, né? Mas principalmente a educação infantil, que a BNCC vai dizer que ela vai funcionar, ela vai se desenvolver, o trabalho na educação infantil, de forma complementar ao trabalho da família e da comunidade. Então vai ter uma ação complementar da escola com a família e a comunidade. Porque a criança ela não se desenvolve somente no espaço da escola, ela também se desenvolve na sua família, na sua comunidade, ela vai conhecendo seu espaço, se apropriando da cultura da sua família, da cultura da sua escola. Tanto a Constituição Federal de 88 quanto a LDB de 96 estabeleceram os princípios norteadores para o atendimento e a educação da criança, definindo-os como deveres do Estado em regime de colaboração entre a União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Nesse contexto, a educação infantil se torna municipalizada. Então, com a Constituição Federal e também com a LDB, a educação infantil ela vem como direito. Com isso, atualmente, o termo educação infantil é compreendido como a primeira etapa da educação básica, subdividindo-se em creche e pré-escola. Então, na verdade, ela vinha abrangendo 0 a 6 anos anteriormente, porque hoje, com 6 anos, a criança já deve estar se encaminhando para o ensino fundamental. Então, você viu aí um breve percurso histórico, mas é importante lembrar que lá nos anos 90, que é os anos aí que vem a LDB, começa a se trazer uma perspectiva de creches, pré-escolas, como parte que vem compor a educação básica, começou a se preocupar, a haver preocupação com integrar as práticas de cuidado com as práticas de cunho claramente pedagógico. Quais são essas práticas pedagógicas? As práticas educativas. Você sabia que a Pedagogia Descomplicada tem materiais gratuitos para você só baixar e já ter acesso, poder imprimir, encadernar e se preparar para a sua prova de concurso? E ainda vamos ter mais, tá bom? Então fica ligado, tudo isso tá lá no meu canal do Telegram e principalmente no site pedagogiadescomplicada.com, e lá você vai ter acesso também aos nossos produtos. Atualmente temos o curso BNCC Descomplicada para concurso, então clica nos links que vão estar aqui embaixo na descrição para você conhecer, tá bom? Não esquece. Fechou? Então agora a gente vai para os documentos norteadores da educação infantil. Em 98, nós tivemos o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Ele representou um avanço para a época, porém era mais como uma orientação dos conteúdos objetivos de aprendizagem e não fazia a criança e sua identidade o foco principal do documento. Então foi um documento, representou avanço, né? Para quem não tinha nada, representou avanço para a época. Tá bom. Então nós temos o RCNEI, o primeiro documento aí que vai trazer orientações de conteúdos e objetivos de aprendizagem para a educação infantil. Depois veio em 2009 as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e mostram que um avanço na direção de colocar a criança em foco, a criança que começa a ser tratada como sujeito da aprendizagem, né? Como sujeito ativo, que constrói, ressignifica a cultura. A partir das diretrizes nacionais, não só a educação infantil, como das outras etapas também, começa a ter uma fundamentação mais ampla a respeito da educação infantil, do ensino fundamental, tanto é que a BNCC ela vai se inspirar, ela vai se referenciar às diretrizes nacionais. Então a BNCC vai dizer o quê? Acabamos de falar de BNCC, então vamos elencar aqui o que a BNCC ela vai dizer. Ela vai dizer o seguinte, que nas últimas décadas vem se consolidando... Ai, meu olho tá piscando aqui, tá vibrando. Tá vendo? Você quer ser professor? É isso aí, final do dia tá aqui, o olhinho vibrando aqui. Jesus. Meu Deus. Ai, vamos lá. A concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, veja que a criança traz vivências e conhecimentos. Desses dois contextos, não é só na escola que a criança aprende. Ela já vem trazendo conhecimento consigo. E articulá-los em suas propostas pedagógicas,
tem o objetivo de ampliar o universo de experiência. Então, a educação infantil ela vem para ampliar o universo de experiência das crianças, conhecimentos e habilidades também, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, como a gente falou anteriormente, especialmente quando se trata de educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos, familiar e escolar, como a socialização, a autonomia e a comunicação. Agora sim, finalmente, após trazer todos esses conhecimentos sobre a educação infantil, história da educação infantil, a gente vai adentrar nos conceitos de educar e cuidar propriamente dito. Primeiro assim, atenção! Tenha atenção nessa parte aqui, porque o cuidar e educar estão vinculados, lembra? Então, atualmente, a concepção de educação que se tem é a que vincula a dimensão do cuidado ao da educação. Ou seja, o cuidar e educar não podem ser compreendidos como um sentido fragmentado e separado, como partes isoladas de um trabalho de desenvolvimento da educação infantil. Devem ser trabalhados visando sua unicidade e indissociabilidade. Então, a defesa da indissociabilidade entre o cuidar e o educar são pontos importantes. A questão da unicidade, a indissociabilidade e o fato de não poder haver um trabalho fragmentado e separado dessas duas dimensões do cuidado e do educar. Primeiramente, o cuidar. O cuidar não se resume aos cuidados de uma forma simplista, né? A gente fala assim, cuidar. Então, somente prover alimentação para a criança, prover a higiene, mas, na verdade, o referencial curricular nacional de educação infantil vai trazer o cuidar como algo mais aprofundado do que isso, não é tão simplista assim. Para isso, para uma prática visando cuidar, é preciso ter comprometimento, tempo e proximidade por parte do professor, percebendo que o outro, no caso o outro é quem? A criança, é um sujeito ativo e capaz que deve ser ouvido e respeitado, sendo um ser que necessita desenvolver-se de modo pleno e autônomo, ou seja, cuidar necessita construir vínculos em quem cuida e quem é cuidado. Afinal, o que é cuidar da criança não é só porque é um sujeito que ainda não se desenvolveu tanto ao ponto de exercer uma autonomia, uma independência em relação ao outro, que ele deve ser desrespeitado, que a criança deve ser desrespeitada. Ela precisa ser respeitada em suas vontades, seus desejos, suas opiniões. Não é simplesmente pegar a criança, deitar ela, arrancar a fralda, trocar sem conversar. Em uma troca de olhares, se for um bebê, tem que ter uma prática ética, né? Uma prática de respeito ao corpo da criança. Envolve habilidades em observar as especificidades, individualidade, ideias e emoções da criança e ajudar em todos os seus aspectos. Contemplar o cuidado na esfera da educação infantil significa compreendê-lo como parte integrante da educação infantil. Afinal, estamos lidando com seres pequenos, então o cuidar ele é algo integrante, intrínseco na educação infantil. Então, algumas experiências relacionadas ao cuidar, quais são? Preservação da vida, atenção, acolhimento, bem-estar e segurança, atendimento às necessidades básicas de sono, alimentação e saúde também, conhecimentos a respeito do desenvolvimento biológico, emocional e intelectual das crianças, por parte, né, dos profissionais. O educar. O que seria o educar? O educar é amplo, não devendo ser considerado como simplesmente transferência de conhecimentos, mas envolve propiciar experiências e situações significativas de aprendizagem, por exemplo, dinâmicas, prover situações. Tem muitas instituições de educação infantil que tem árvores, que tem, nem todas têm esse privilégio, né? Mas tem algumas que tem parquinhos com terra no chão, não é chão batido, né? É terra mesmo, e a criança pode fazer laminha, pode fazer... Se tiver areia, pode fazer castelinho de areia. Então, ali são experiências que a criança pode ter para se desenvolver. Então, não é simplesmente a transferência de conhecimentos, não é simplesmente o ensinar alguma novidade para a criança, como o ciclo da borboleta. É promover o ciclo da borboleta, da lagarta, é promover experiência para que a criança possa acompanhar esse ciclo
na instituição de educação infantil em que eu fui pedagoga, tinha um borboletário, que era uma caixa de papelão, em cima tinha uma rede, né? E tinha várias lagartas que as professoras tinham árvore em casa, pé de alguma fruta, e aí encontrava lagartas lindas. Vou colocar as fotos aqui na tela. E aí as crianças ficavam todas, assim, eufóricas, vislumbradas com aquela cena das lagartas. E aí você consegue trabalhar, as professoras fizeram isso, trabalharam de diversas formas o ciclo da lagarta até virar uma borboleta. E as crianças viram a lagarta virar borboleta. A gente soltou a borboleta lá no pátio do CEMEI, porque aqui a gente fala Centro Municipal de Educação Infantil, então a gente abrevia e chama de CEMEI, e as crianças ficaram loucas. Então, assim, é promover realmente experiências significativas para a criança, as quais elas não teriam na sua casa, na sua comunidade, somente na escola, a partir de uma prática intencional, visando objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, pensados pelos professores, para que as crianças possam se desenvolver. Olha lá, e colaborem para que as crianças, a partir de uma prática também protagonista da criança, construindo seus próprios conhecimentos, e também uma prática que possibilita que a criança desenvolva capacidades para a conquista de sua autonomia e independência. Afinal, educação infantil são crianças, seres pequenos que precisam desenvolver realmente sua independência e autonomia. E aqui algumas experiências relacionadas ao educar. Acesso aos conhecimentos e valores que favoreçam o conhecimento pessoal, a integração e transformação do meio físico e social, desenvolvimento das múltiplas linguagens, contato com a natureza, de brincar, se movimentar, de acesso aos saberes, práticas, produções culturais e ao conhecimento sistematizado. O acesso aos conhecimentos, a experiências significativas, ao uso de diversas linguagens, se desenvolver cognitivamente, afetivamente, de forma motora, realmente sua educação, seu desenvolvimento integral. Então agora eu espero que você esteja afiadíssimo e afiadíssima, porque a gente vai entrar no concursando, questões de concurso. Quem tava com saudade dos concursandos? Tinha parado um pouco. Então vamos lá, questões de concurso que podem cair na sua prova. Essas aqui são reais, já caíram, né, em questões de concurso, sobre o binômio dissociável educar e cuidar. Então, vamos embora, hein? Questão 1, e vai ter tempo na tela. Banca CESP 2017. No educar e cuidar da criança, devem ser favorecidas situações que incluam a organização de atividades complexas extremamente difíceis. B. A criação de ambiente receptivo e a participação passiva do aluno. C. A organização de proposta única e geral, com ênfase na esfera intelectual. D. Atividades coletivas e contextos lúdicos. E. A participação passiva da família e a oferta de situações exploratórias. Tempo na tela. Gabarito, letra D, né, gente? Atividades coletivas e contextos lúdicos. É a única que é mais coerente aqui das alternativas. 2. IBAGE 2019. Na educação infantil, a associação entre o cuidar e o educar potencializa os aprendizados. Nesse contexto, atividades de rotina, como escovar os dentes, devem ser realizadas. Então, está se falando sobre atividade de rotina, como escovar os dentes. Então, deve ser realizado como? A. Pelas famílias em casa, para não comprometer hábitos nem responsabilizar a escola por eventuais problemas de saúde bucal. B. Pelos cuidadores, porque as crianças pequenas ainda não são capazes de executar essa tarefa com segurança. C. Pelas próprias crianças, só uma vez por dia, para que possam aprender aos poucos, mas mantendo os dentes limpos e saudáveis também. D. Pelos professores, já que cabe aos auxiliares apenas o manuseio de materiais coletivos e individuais, sem interação direta com as crianças. Ou a letra E. Pelas próprias crianças, sob supervisão e orientação dos adultos, já que todas as vivências são espaços de aprender. Tempo na tela. Gabarito, logicamente, né, gente? É a letra E. Pelas crianças, sob supervisão e orientação dos adultos, já que todas as vivências são
espaços de aprender. Se o objetivo é que a criança desenvolva sua autonomia e independência, então ela tem que executar essa tarefa aí de forma autônoma. E como que se exercita a autonomia? Fazendo coisas sozinhos, né? Então, no caso, ela vai escovar os dentes sozinha, lógico, com a orientação, supervisão dos adultos para poder ensinar. Então, mais uma prática aí que vincula educar e cuidar. As diretrizes curriculares nacionais de educação básica destaca que a educação infantil deve assumir o cuidado e a educação, formulando proposta pedagógica que considere o currículo como um conjunto. E aí, qual as alternativas? A. De conhecimentos prescritos pelas instituições de educação que ganha a afetividade no dia a dia da sala de aula, nas relações que se estabelecem entre educador e educando, nas particularidades de suas vivências e de suas maneiras de se pensar. Lembrando que está falando sobre educar e cuidar, falando sobre especificamente a proposta pedagógica que vai considerar o currículo como alguma coisa então relacionada ao currículo. B. De saberes que não estão prescritos nas diretrizes curriculares, mas que afetam positivamente ou negativamente o processo de aprendizagem dos conhecimentos escolares. C. De experiências de aprendizagem planejadas e patrocinadas pela escola, carregadas de valores e princípios compartilhados no contexto social. D. De experiência que se articulam saberes de experiência e socialização do conhecimento em seu dinamismo. Tempo na tela. A alternativa correta é a letra D, de conhecimentos. Então, olha lá, formulando proposta pedagógica que considere o currículo como o quê? Conjunto de experiência que se articulam saberes da experiência e socialização do conhecimento em seu dinamismo. Aqui falou aqui de articular saberes de experiência e socialização do conhecimento. Já se sabe, está falando sobre educação infantil como um todo. 5. IBAD de novo, 2020. Partindo do ponto de vista da construção do conhecimento, é importante ressaltar que na educação infantil encontramos dois conceitos que, apesar de serem diferentes, são considerados como prática indissociável, imprescindível e importante no desenvolvimento e aprendizagem da criança. Quais são esses conceitos? Tempo na tela. Essa é muito fácil, né? Gabarito, letra A, o cuidar e o educar, que são dois conceitos que sim, são diferentes. Afinal, educar traz mais especificidade e o cuidar outra. Então, são diferentes sim, mas são indissociáveis. Questão 6, Banca Consulplan 2021. Cuidar e educar são palavras que acarretam significados diferentes em nossa sociedade. Porém, nas duas últimas décadas, vem surgindo novos debates e questionamentos sobre o currículo das escolas de educação infantil e seu papel no desenvolvimento das crianças durante os primeiros anos de vida. Considerando que o cuidar e educar na educação infantil, pode-se afirmar que A. Cuidar e educar podem fazer parte da rotina na educação infantil. B. Educar é a prática preferencial que deverá ser desenvolvida na educação infantil. C. Cuidar se sobrepõe ao educar, pois o mais importante é o cuidado com a criança. D. Cuidar e educar são complementares e indissociáveis para o desenvolvimento da criança. Tempo na tela. Gabarito, letra D. Essa aqui é fácil, hein? Cuidar e educar são complementares e indissociáveis para o desenvolvimento da criança. Questão 7, Consulplan, também, 2021. Cuidar e educar significa compreender que o direito à educação parte do princípio da formação da pessoa em sua essência humana. Com relação ao cuidar e educar, é incorreto afirmar que... Então, aqui está pedindo o que é errado sobre educar e cuidar. A. Os docentes precisam educar, estimular a curiosidade e a imaginação das crianças, pois educar quer dizer formar cidadãos que estão parcelados em capacidades isoladas. B. Educar implica preparar situações como organização do tempo e do espaço, dando condições para que as crianças criem os seus próprios conhecimentos por meio das interações com as pessoas, o meio físico, social e cultural.
C. O cuidar é essencial para a formação da criança enquanto ser em desenvolvimento contínuo e deve ser aliado ao processo educativo, ou seja, o educar, cuidando para que assim as ações que promovam a afetividade, sensibilidade e autonomia sejam construídas. D. Em cada criança há uma criatura humana em formação, e nesse sentido, cuidar e educar são, ao mesmo tempo, princípios e atos que orientam e dão sentido aos processos de ensino, de aprendizagem e de construção da pessoa humana em suas múltiplas dimensões. E aí, qual a resposta? Tempo na tela! Gabarito é a letra A, que é a alternativa mais estranha que tem. Os docentes precisam, ao educar, estimular a curiosidade e imaginação das crianças, pois educar quer dizer formar cidadãos que estão parcelados em capacidades isoladas. Como assim, Jesus? Todas as outras estão corretas, vocês podem até usar aí para poder estudar. Questão 8, CPS 2021. Somente um ser educado terá condição efetiva de participação social, ciente e consciente de seus direitos e deveres civis, sociais, políticos, econômicos e éticos. Nessa perspectiva, é oportuno e necessário considerar as dimensões do cuidar e do educar e do cuidar em sua inseparabilidade. Analise as afirmativas abaixo sobre educar e cuidar como dimensões indissociáveis na educação básica. Então vamos lá, aqui tem que pegar, ler cada sentença e dizer quais estão corretas. Então pausa aí para você ler e tempo na tela. Então gabarito da 8 é a letra A. Somente as afirmativas 2 e a 4 são as corretas. Questão 9, 2021 também. Conforme consta na Base Nacional Comum Curricular, nas últimas décadas vem se consolidando, aquele trechinho que a gente leu, lembra? Na educação infantil, a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como parte educativa reservada a noções de higiene, algo indissociável do processo educativo, processo que consolida o aprendizado, fomentador de autonomia e desprendimento. E aí, qual a resposta? Tempo na tela. Gabarito letra B, algo indissociável do processo educativo. E a nossa última questão, 2021 também. A BNCC adota para a educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse sentido, para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, é essencial o quê? A prática do diálogo e compartilhamento de responsabilidade entre instituição de educação infantil e família. B. O fortalecimento da independência da instituição escolar em relação à família e comunidades externas. C. A sujeição da escola frente às estruturas culturais e familiares trazidas pelos alunos até a instituição. A criação de um currículo escolar que preze pelo desenvolvimento total das crianças sem interferências externas. Qual é a resposta? Tempo na tela. Gabarito, letra A. A prática do diálogo e compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de educação infantil e a família. E aí, quantas questões vocês acertaram, gabaritaram aí, nosso simuladinho, nosso concursando? Coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam da aula, se vocês compreenderam, se a partir dessa aula de hoje aqui já gabaritaram várias questões de concurso sobre educação infantil. Coloca aqui embaixo, que isso é muito importante. E lembrando, se inscreva no canal, clica no botão aqui embaixo, botão vermelho aqui embaixo. Se você já tiver inscrita ou inscrito, vai estar cinza, né? Tranquilo, mas confere se vai estar com o sininho ativado. O sininho tem que ficar todo pretinho, todo preenchido, tá bom? E curte esse vídeo, que isso é muito importante, vocês não têm noção. Porque assim vocês me ajudam a ajudar vocês, trazendo mais conteúdos cada vez melhores, mais aprofundados para vocês, tá bom? Não esquece de me seguir no meu... Ih, deu branco. Não esquece de me seguir no meu Instagram, @profsarafilpo. Tá aqui em cima, aqui, de mim, ó. @profsarafilpo, pra você interagir lá comigo. Me segue também no TikTok, tô lá também, tá?
É a sensação do momento, tem que estar em todos os lugares, né? No Telegram também tô lá, no Facebook, tô em todos os lugares. Olha aqui embaixo os links, tá bom? Para você ter acesso também. E aproveita aí que o curso BNCC Descomplicada para Concurso está com as matrículas abertas. Você pode clicar no botão que vai estar aqui também na descrição deste vídeo. Vai estar o link lá para você conhecer, sem compromisso, o curso. Ver o vídeo que tem sobre o curso, mostrando por dentro, para você conhecer, saber todas as informações, tirar todas as suas dúvidas antes de decidir ser minha aluna ou meu aluno. Beleza? Também tem acesso aos materiais gratuitos, estão aqui na descrição do vídeo também. Temos a LDB, temos o ECA, PNE, temos e-book gratuito de teorias e tendências pedagógicas, tá bom? Tudo para você, só vocês olharem aqui embaixo na descrição do vídeo e acessar os links, fechou? Siga a indicação aí do próximo vídeo que vai estar ao final aqui desse vídeo aqui, para você continuar navegando aqui no meu canal. Beijo no coração, que Deus abençoe os seus estudos e até o próximo vídeo.